E aí, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, mas agradecer bastante mesmo, aquelas pessoas que começaram a postar comentários nos vídeos, né? Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante, é bacana, é interessante. Então continue, né? Incentivando, motivando, dando sugestões para as coisas que a gente está fazendo aqui, tá? Isso é bem legal, bem interessante mesmo. Eu gostaria de dar uma pausa e fazer um comentário mais detalhado sobre algo que eu disse na aula passada, tá? Que é muito importante para o movimento circular uniforme. Então, isso daqui não é propriamente uma aula, mas é também uma aula, né? Um complemento, né? Vamos para a lousa para dar uma olhada do que eu estou falando. Bom, nós estamos estudando o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é aquele movimento em que o objeto descreve uma trajetória circular. Tudo bem? Por isso o nome movimento circular. Eu vou fazer assim, ó. Vamos relembrar a definição de radiano em detalhe, tá? Então, se eu tenho aqui uma circunferência e essa circunferência ela tem um raio R. Se eu tomar um arco nessa circunferência aqui, ó, um arco que tenha o mesmo tamanho, né, o mesmo comprimento que o próprio raio da circunferência, ou seja, aqui é R também, qual é o ângulo central que a gente tem daqui até aqui? Né? Tem uma unidade especial aí de ângulo. Né? A unidade que eu tenho aqui, ó, o ângulo que eu tenho aqui, ele é de 1 radiano. Essa, portanto, é a definição, inclusive, de radiano. Tá? E por que ela é bem interessante? Na aula passada eu fiz rápido demais. Vamos dar uma olhada por que isso é importante. Nós estamos propondo uma troca. A troca das grandezas lineares pelas grandezas angulares. Né? E como é que eu faço essa troca? Usando essa relação. É uma simples regra de 3, gente. Assim, ó, se você não está entendendo, ó, 1 radiano, que é a medida do ângulo central, né, ele equivale, né, 1 radiano em ângulo central equivale a um comprimento nessa circunferência de valor R, o comprimento do arco R. E aí, mas por que isso é interessante? Né? Por que isso é importante? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou copiar aqui, só um minutinho. Vou copiar aqui e você já vai entender claramente do que é que nós estamos falando. Ó. Se eu tiver, então, né, estudando um movimento, certo? Se estiver estudando um movimento e o meu objeto saiu daqui, ó, né? Essa é a posição inicial dele, e veio para cá, numa posição qualquer aqui, o que aconteceu em termos lineares? Em termos lineares, o objeto percorreu esse deslocamento aqui, ó, certo? Que eu vou chamar de ΔS. E o ângulo central descrito? Qual foi? Ah, o ângulo central descrito foi esse, daqui, ó, até aqui. Este ângulo central, um ΔΦ qualquer. Como eu sei essa relação, que 1 radiano equivale a um comprimento de arco R nessa circunferência, eu posso dizer, né, que um ângulo qualquer, que é esse ΔΦ que está aqui, ele corresponderá a um arco qualquer, que é esse ΔS que está ali. E por simples regra de 3, eu sou capaz de converter a grandeza linear que está aqui pela grandeza angular que está ali. Olha só como é que fica a relação, agora feita com muito mais calma do que na aula passada. ΔS igual a ΔΦ vezes o raio. Então, é uma relação entre grandeza linear e grandeza angular.
eu posso estender essa relação para quase todas as grandezas da física. A gente costuma dizer assim na física: qualquer grandeza linear é a respectiva angular multiplicada pelo raio. Então vamos dar uma olhada, uma pequena modificação que eu vou fazer aqui. Ó. Vou pegar essa equação e vou dividir os dois lados da igualdade por ΔT. Então vai ficar assim, ó, ΔS, né, dividido por ΔT. E aqui do outro lado, ΔΦ dividido por ΔT. Quando eu pego uma igualdade e divido os dois, né, termos da igualdade, né, por o mesmo número, eu não alterei a igualdade, correto? Então, continua válida. Mas quem é ΔS por ΔT? No movimento uniforme, né, isso daqui não é a velocidade? A própria velocidade? E isso, então a velocidade. Quem é ΔΦ por ΔT? ΔΦ por ΔT, gente, é uma grandeza específica, é uma grandeza né, do movimento circular. ΔΦ por ΔT, chamada de velocidade angular. Então, aquilo que eu estava dizendo para você, né? Qualquer grandeza linear é a respectiva, né, angular multiplicada pelo raio. Então, eu tenho uma maneira de converter, né, grandezas lineares e angulares que é simples. Né? Se a gente estiver analisando, por exemplo, um movimento que seja variado. Bom, se o movimento é variado, né, é porque a velocidade angular vai mudar, certo? Então vamos definir uma taxa de mudança dessa velocidade. Eu vou chamar isso daqui de gama. Quem é gama? Gama é a aceleração angular. A aceleração angular, ela mostra o quanto a velocidade angular muda no tempo, certo? Ela é medida em radiano por segundo ao quadrado. Então, qual é a definição? A definição do gama é a variação do ômega em relação ao tempo. Tudo bem? Já que ela é a taxa de variação do ômega em relação ao tempo. Como é que ficaria a conversão dessa grandeza angular para uma grandeza linear e vice-versa? Fácil. Qualquer grandeza linear, a aceleração, essa aceleração que eu estou falando agora, é a respectiva angular multiplicada pelo raio. Então eu tenho uma forma rápida, enfatizo, uma forma fácil, né, de fazer conversões lineares para conversões para grandezas angulares. Então, fazendo com calma agora. Nós não estávamos estudando movimento uniforme? O movimento uniforme, a função horária da posição linear, não é essa daqui, ó? S igual a S0 mais VT. Sorvetinho, né? Válida para movimento uniforme. O que acontece se eu pegar essa equação inteira e dividir por um número? Se eu dividir essa equação inteira por R, ó, S por R, S0 por R, né? Mais V por R, T. Se eu dividir todo mundo por R, eu mantive a igualdade, correto? Mas quem é posição por raio? Olha aqui, ó. Se eu passar o raio nessa equação dividindo, uma variação do espaço pelo raio não é a variação do espaço angular? Então, gente, dá para traduzir aqui assim, ó. O φ, né, posição angular final, é igual à posição angular inicial. Quem é a velocidade dividido pelo raio? Velocidade linear pelo raio. Ah, se eu passar o R aqui dividindo, eu vou ter o ômega. Então, ele é ômega T. O que surgiu aqui? Surgiu uma maneira, uma função, de eu prever a posição angular do objeto se o movimento dele for um movimento uniforme, movimento circular uniforme, portanto. É uma maneira de eu descrever como é que a posição angular muda no tempo. E eu posso fazer isso também para o movimento uniformemente variado. Essa estratégia também é válida. Vamos pegar, por exemplo, a sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Vamos dividir todo mundo pelo R? Então vai ficar S por R igual a S0 por R mais
V0t mais 1a por r, t ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Dividir todo mundo por r. Aqui, ó, faltou. Por r. Quem é espaço pelo raio? Espaço angular final é igual a espaço angular inicial mais velocidade angular inicial t. A aceleração por r. Quem é a aceleração por r? Vê nessa expressão. Ó. Passei o r dividindo, eu tenho gama. Então, é gama t quadrado sobre 2. Ela que surge bela e triunfante, uma função horária da posição angular. Né? Para que ela serve? Ela serve para prever onde é que na circunferência o objeto vai estar em termos de ângulo, em termos de referencial angular. Se você está entendendo, vamos fazer rapidamente agora outras conversões de fórmula. Vamos fazer mentalmente. Ó. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Não vou agora fazer termo a termo, não. Já vamos só mentalizar. O que vai entrar no lugar do V? O ômega ao quadrado. Ele é igual ao ômega 0 ao quadrado mais 2 gama delta φ. Claro que eu fiz? Entendeu o que eu fiz? Vamos fazer para mais uma, então. Essa daqui seria a chamada torricelli angular. Nós vamos fazer para essa daqui, ó. O V mais o V0 dividido por 2, ele é o ΔS pelo ΔT. Atenção, hein? Essa expressão aqui, ó, ela só vale para movimento uniformemente variado, hein? Movimento uniformemente variado. Como é que ficaria a versão dela angular? Ficaria assim, ó, ômega mais ômega 0 sobre 2. Isso é igual ao equivalente de ΔS, ΔΦ, por ΔT. Entendeu como é que a gente faz a conversão com calma? Então, depois dessa aula aqui adicional, vamos chamar assim, você já será capaz de resolver também os movimentos, né, circulares uniformemente variados. Né? E daqui a pouco eu vou fazer a própria aula e a gente vai fazer exercício e tudo mais. Espero que você tenha gostado, espero que isso daqui tenha ajudado a sua compreensão desse assunto. Tá?